Olá, tudo bem? Por enquanto, tudo certo com as estruturas repetitivas? Eu espero que sim. Espero que esteja tudo claro com relação à estrutura enquanto, a estrutura face enquanto, a diferença de comportamento de uma e outra, né? E, mais uma vez, eu voltei para falar sobre os fluxogramas, né? Eu já ressaltei com vocês a importância de compreender, pelo menos, os fluxogramas, né? O ideal é saber fazer e saber ler, né? Mas se você souber ler o fluxograma, já está ótimo, né? Porque, em geral, você pode ser cobrado com relação a isso, sobre a compreensão de um fluxograma que representa determinado algoritmo ou programa. Antes de falar sobre os fluxogramas, eu queria lembrar que estamos vendo as estruturas repetitivas, que, como o nome sugere, as estruturas repetitivas repetem um bloco do seu programa, né? Então, você restringe a repetição de um bloco de comandos à veracidade ou não de uma condição. Então, você define uma condição, enquanto aquela condição for verdadeira, você fica repetindo um bloco de comandos pré-definido por você. Então, isso é muito bacana. Estrutura repetitiva é muito utilizada em programação, porque não raramente vamos precisar repetir procedimentos, né? Procedimentos idênticos. Então, é importantíssimo que vocês compreendam as estruturas repetitivas. Lembrem-se que são 3, só falamos de 2, ainda falta uma. Mas, antes de falarmos sobre essa terceira estrutura repetitiva, eu queria que a gente desse uma olhada nos fluxogramas que representam repetição, né? Porque a gente precisa ver como é que fica visualmente representada uma estrutura enquanto e uma estrutura face enquanto. Então, antes da gente ver os fluxogramas, vamos dar uma olhada nesse código e lembrar que esse código que a gente está vendo no slide é o código para tabuada, né? Nós vimos esse código no exemplo da estrutura face enquanto, então eu queria somente retomá-lo para vocês lembrarem que eu peço para o usuário me informar um número, aí eu coloquei mais claramente o contador igual a 0, né? Para não ter dúvida, e começo a repetição na linha 4. E aí, dentro da repetição, eu faço uma conta de multiplicação, que é a da tabuada, guardo na variável res, monto uma mensagem bonitinha na tela para o usuário, mudo de linha com contrabarra N, incremento o contador, testo o contador e, sendo verdade essa condição definida na linha 9, eu volto para a linha 4. Então, vamos ao fluxograma para a gente dar uma olhada como é que fica. Tá aí miudinho o código para a gente poder fazer as equivalências, tá? Entre as linhas do código e a do fluxograma. Então, começamos com o início, né? Na linha 2 do código, eu fiz leia num. Então, esse é o segundo símbolo, logo abaixo do início do fluxograma. Vou relembrar, já falei, mas vou falar novamente. Por que é que você não representou a linha 1 do código no fluxograma? Só para fins de economia de espaço, tá? Então, esse fluxograma ia ficar muito grande se eu... Esse não, né? Os fluxogramas ficarão muito grandes se a gente ficar mostrando também no fluxograma as mensagens que eu uso para dar instrução para o usuário. Então, na linha 1 do código, eu estou dando uma instrução para o usuário, para ele saber o que eu quero dele, né? Você deseja ver a tabuada de que número? Então, o usuário lê essa mensagem e digita um número, né? Se eu não coloco mensagem nenhuma em tela, ele não sabe o que eu quero dele. Se um número, um nome, uma letra, enfim... Não há necessidade de representar a linha 1 no fluxograma. Ah, mas se eu quiser, posso representar? Pode, né? Nós já vimos qual é o símbolo de exibição em tela. Então, você pode, entre início e esse símbolo que representa a entrada de dados de num, você pode representar a exibição da mensagem em tela. Depois disso, na linha 3, fizemos contador igual a 0. Então, está no retângulo, porque isso é um processamento. E aí, na linha 4, começamos a estrutura repetitiva. Veja que a minha primeira representação não mostra o faça da linha 4, né? Eu já vou lá para a linha 6 colocar res recebe num vezes contador. Bom, é assim na estrutura faça. Já a gente vai ver como é que eu demarco a área que vai ser repetida. Então, eu fiz a linha 6, res recebe num vezes contador, faço a linha 7, que mostra na tela, né, a linha da tabuada, faço o contador mais. E aí, eu preciso testar a condição. Então, aqui eu vou representar
que isso é uma condição para repetição. Então, a condição é contador menor ou igual a 10. Se isso for verdadeiro, eu volto lá para cima, para o que seria a linha do faça, né? A linha 4, antes da linha 6, que faz o réis, recebe num vezes contador. Então, observa que o meu fluxo, quando esta condição for verdadeira, vai para execução antes do cálculo da multiplicação, certo? Tá, mas e no caso disso ser falso, o que que acontece? Nada, eu termino, né? Se eu já mostrei a tabuada toda, eu não tenho mais nada para fazer. Então, se essa condição for falsa, eu finalizo o fluxograma, ok? Então, vamos ver mais um exemplo do Portugal Studio. Vamos ver como é que fica o fluxograma com enquanto agora, né? Então, eu tenho as primeiras linhas das linhas 1 a 3, e aí eu tenho na linha 4 a estrutura enquanto, né? Já começo testando a condição. Então, eu testo a condição, né? Aquele símbolo que no exemplo anterior apareceu só lá no final, aparece agora, né? Porque o teste da condição é nesse momento. Bom, sendo essa condição verdadeira, eu entro na estrutura repetitiva. Represento a linha 6, represento a linha 7, represento a linha 8 e retorno para o enquanto, né? Que no código está na linha 4 e eu representei com esse símbolo com os dois biquinhos e dentro a condição contador menor ou igual a 10, certo? Bom, essa condição não é verdadeira. Para onde que eu vou? Finalizo o algoritmo, o fluxograma. Então, observa a diferença entre o algoritmo do faça a escolha, representado nesse fluxograma, e o algoritmo do enquanto, representado nesse fluxograma. Bom, parece idêntico, né? Mas a principal diferença está no teste da condição, como a gente já viu antes. Então, quando eu uso uma estrutura faça enquanto, eu primeiro faço, depois eu testo, que é o que a gente vê nesse fluxograma à esquerda. Então, eu faço, réis recebe num vezes contador, mostro essa mensagem, né, toda montadinha para o usuário, incremento o contador e aí eu testo, né, lá no final. Quando eu uso a estrutura enquanto, a gente vai primeiro testar o contador para só então poder entrar na repetição. Então, de cara, a estrutura testa a condição. Se ela for verdadeira, aí sim eu entro e faço o réis, o num e o contador mais. Se de cara a condição for falsa, eu nem entro na estrutura. Então, se ali no fluxograma à direita eu fizesse contador recebe 11 ao invés de 0, né? Eu nem entraria nessa condição, nessa estrutura repetitiva, porque de cara contador não seria menor ou igual a 10. Então, a condição seria falsa, tá? Então, é bacana a gente olhar um fluxograma do lado do outro para poder perceber como é que fica, né, a diferença das escolhas de estrutura. Faça enquanto, condição lá embaixo, teste. Enquanto, de cara, a gente testa a condição. Então, observa que esses fluxogramas deixam muito claro para a gente que essas estruturas têm diferença de comportamento, né? Eu trouxe o exemplo da tabuada, que a gente viu nos vídeos anteriores, mas a gente já conversou que numa situação diferente eu posso ter uma diferença de comportamento, né? Mas nesse momento eu queria apenas apresentar para vocês o fluxograma das estruturas repetitivas e recomendar mais uma vez que você fizesse os fluxogramas, tentasse fazer os fluxogramas para esses exercícios que foram propostos nas aulas, para que você devagarzinho vá se familiarizando com os símbolos, com a maneira de representar o processamento e etc. Ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.